Então, olha só, dando continuidade ao tema que nós estávamos tratando há pouco, não é? Caso o agravante ele não junte os documentos exigidos pelo CPC, né, aqueles que são de juntada obrigatória, né, a consequência atual é bem distinta da consequência que se via no passado sob a vigência do Código de 1973. Então, sob a vigência do CPC anterior, a não juntada de documentos obrigatórios, em que pese a existência de controvérsia, levava ao imediato juízo negativo de admissibilidade do agravo. Então, o desembargador relator, diante da falta de documentos de juntada obrigatória, não conhecia do agravo, liminarmente, né? Negava seguimento, inadmitia. Por que eu disse em que pese a existência de controvérsias? Porque, né, havia, né, entendimentos diversos, né, sobre esse ponto. Aconteceu comigo numa situação do exercício da profissão. Eu, à época, representava o Banco do Brasil e tive que agravar de uma decisão interlocutória. E aí eu apresentei, né, todos os documentos necessários, só tem que eu não me atentei para o fato de que o meu nome não figurava em nenhuma das procurações que constavam dos autos e nem dos termos de subestabelecimento. Então, tínhamos procuração desde Brasília até o núcleo jurídico da cidade de Juiz de Fora, mas o meu nome não aparecia em lugar nenhum. Então, o desembargador relator ele poderia simplesmente negar seguimento ao agravo, pois não era possível verificar, diante dos documentos apresentados, a regularidade da representação judicial. Mas, com muito bom senso, ele determinou, não é, que no prazo de 5 dias fosse exibido nos autos do agravo de instrumento a procuração que foi outorgada para mim. Porque eu era o único advogado que tinha praticado atos naquele processo, mais ninguém. Então ele agiu com sensatez, mas ele poderia simplesmente inadmitir o agravo. Hoje não há mais nenhuma controvérsia. Então o artigo 932, parágrafo único, ele eliminou a controvérsia, né, afirmando que, né, antes de inadmitir o agravo de instrumento, né, o recurso, o relator ele deve conceder à parte a oportunidade para que no prazo, né, de 5 dias possa corrigir a falha ou juntar os documentos complementando aqueles que já foram apresentados. Então, só assim, se a falha não for corrigida, se não for feita a complementação, é que haverá então a inadmissibilidade do recurso, tendo em vista o não atendimento a essa exigência. Lembrando também que, além dos documentos de juntada obrigatória no processo físico, os documentos facultativos, o agravante ele deve, no ato da interposição, comprovar que efetuou o preparo. Outra exigência que nós já comentamos a respeito, mas temos que falar novamente porque faz parte da regularidade formal, né, e que também vai se diferenciar sendo processo físico ou processo eletrônico, é aquela contida no parágrafo 2º do artigo 1018. Então, se o processo for físico, sob pena de não conhecimento do agravo, prestem atenção no que eu estou dizendo, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento, o agravante, em até 3 dias da interposição do agravo, deve peticionar nos autos originais, comunicando ao juiz que proferiu a decisão interlocutória que dela agravou,
juntando o comprovante de interposição, né, cópia da petição de interposição e da minuta do agravo, bem como a lista de documentos que instruíam o agravo. Então, se ele não fizer isso num processo físico, no processo eletrônico é facultativo. Se ele não fizer isso no processo físico, se o agravado expressamente requerer e comprovar que o agravante não cumpriu na exigência legal, leia-se 1018, parágrafo 2º, o recurso de agravo de instrumento será inadmitido. Né? O desembargador relator liminarmente não conhecerá do recurso. Então prestem atenção nessa exigência. Ela só se aplica aos processos físicos. Então, quando o processo é físico, né, essa praxe continua, né, ela vem do código anterior e continua. Então, quando o processo é físico, para que não haja nenhuma dúvida, a prática adotada pelos advogados é juntar fotocópia de capa a capa do processo. Essa prática continua, né? É um velho hábito que ainda não abrimos mão. Então, o processo é físico, né? Você tem que documentos de juntada obrigatória e outros de juntada facultativa. Então, o que o advogado faz? Ao interpor um agravo de instrumento, ele junta, né, com a petição de interposição e com a minuta do agravo, fotocópia de capa a capa do processo. Então, dito isto, né, vamos a seguir comentar a respeito do procedimento do agravo de instrumento.